Você já notou que às vezes parece que quanto mais referências você salva e vê, menos criativo você fica? Você abre o Pinterest, vê algo incrível e só no ato de trocar de aba para poder abrir o seu Revit, parece que a ideia sumiu, você não consegue fazer uma linha parecida com o projeto que você acabou de ver. Se isso acontece com você, fica aqui nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar exatamente sobre como transformar referência e inspiração em um processo criativo, e não só em mais uma pastinha cheia de imagem bonita. A gente tem essa mania de tentar copiar a inspiração ao invés de olhar e entender o que nela nos inspira, e de achar que inspiração é tipo um raio divino que vai cair e resolver todos os nossos problemas de projeto e criatividade. Mas a inspiração sozinha, ela não resolve nada. A inspiração, ela precisa de uma lógica, e é para isso que serve o processo criativo, que ajude a pensar melhor suas referências e não apenas colecionar imagens. Mas como fazer isso de forma metódica, sem atrapalhar a espontaneidade da criação, né? Porque parece muito contraditório falar sobre criatividade e método. Mas, como eu disse, na verdade, a criatividade, sem uma forma de aplicá-la, ela vira apenas uma ideia no ar. O autor de Criatividade, o Flow e a Psicologia das Descobertas e Invenções, ele afirma que criatividade é um equilíbrio entre liberdade e estrutura. Então, um arquiteto precisa das duas coisas, né? Intuição, feeling e método, o tempo todo. Ter um processo criativo é basicamente organizar todo esse caos mental da inspiração. É criar um sistema pessoal, então não tem como ditar regras sobre o processo criativo, porque cada um tem o seu e vai encontrar o que é melhor para você, mas um sistema pessoal que te ajude a ter um raciocínio de projeto, que te ajude a olhar inspirações e criticamente entender o que você está vendo, para você conseguir se inspirar e reproduzir a ideia que você quer daquela referência. Então vamos começar fazendo um teste rapidinho? Abre sua última pasta de referência aí do Pinterest do seu último projeto, que eu sei que você tem. Vai lá que eu espero. Agora seleciona umas 3 imagens assim que você amou. Agora você vai notar o porquê de cada uma delas ter te chamado a atenção. Se foi a luz, foram as cores, foi o contraste, foram os materiais. E comenta aqui embaixo rapidinho o que foi que você notou de um padrão nas suas referências, no seu olhar. Só o fato de você nomear e você treinar o seu olhar para entender o que em cada imagem te chamou a atenção, já te ajuda a construir esse raciocínio crítico que é tão importante para desenvolver um processo criativo, porque você vai deixar de ver coisas no volume, no aleatório, e conseguir direcionar o seu olhar e a sua intenção para cada uma das suas referências. Vou ilustrar rapidinho então com a minha pasta. A marmoraria e as formas inusitadas. O contraste de texturas e cores, o piso e a cadeira puxando um pouco, na verdade a imagem inteira puxando um pouco da paleta de cores do próprio piso. A paleta de cores puxando as cores do próprio piso. O uso das cores também. Isso é um exercício, né? Que a gente tem que fazê-lo sempre que for iniciar esse processo de apanhado de referências, porque ele vai te ajudar a construir o seu estilo e te ajudar a entender para onde o seu traço também está indo. Agora vamos para outra etapa importante, que é construir repertório. Uai, Esté, mas eu não estava construindo repertório agora com minhas 400 abas abertas no Pinterest? Olhando a imagem, anotando o que eu gostava nelas? Me conta aqui, atualmente, quantas das suas referências vêm de outra fonte a não ser a própria arquitetura? Porque se tudo que você consome é arquitetura, para produzir arquitetura, suas referências se limitam a serem um espelho, entendeu? Conselho de ouro, fecha suas 400 abas abertas no seu navegador e escuta uma coisinha aqui. Seu repertório não está apenas em outros projetos e outros arquitetos, tá? Seu repertório está na entrelinha das coisas. Ele está no enquadramento de uma fotografia, de um filme, ele está na própria fotografia, ele está em paletas de cores que você vê tanto na sua rotina quanto em outras formas de arte. Ele está em revistas antigas, ele está em colagens, ele está no seu cotidiano, em detalhes que você às vezes fotografa na rua e nem dá muita atenção. Hoje em dia, com tanta informação, a criatividade é muito mais sobre reinventar e saber interpretar do que efetivamente construir uma ideia do zero. Então é muito mais sobre interpretação do que sobre invenção. Então guarda essas palavrinhas: observar, absorver, desmontar e reconstruir. Quanto mais diversa a sua base de referências, mais único e singular vão ser os resultados que você vai conseguir extrair disso. Para te ajudar a expandir ainda mais esse olhar e fugir um pouco dos canais óbvios de inspiração, a gente deixou aqui na descrição alguns sites e livros incríveis que vão te ajudar nesse processo. E se você quiser que a gente faça um vídeo só sobre como transformar essas referências em projeto, comenta aqui embaixo que ele pode estar no próximo vídeo aqui do canal. Porque antes desse, o próximo vídeo é sobre 5 lições de arquitetura que a faculdade não te ensina.
pouquinho. E já te adianto que vai ter um e-book gratuito com conteúdo para você fazer download. Se esse vídeo te ajudou a dar um cliquezinho no seu processo, se inscreve aqui no canal, deixa aqui seu like e não esquece de acompanhar os próximos conteúdos.